Os indivíduos que têm, por exemplo, altas habilidades, que são indivíduos que são com uma cognição e uma emoção mais aflorada desde de crianças, eles odeiam, em geral, a escola por conta disso aí mesmo. Eles olham assim, por que o professor de matemática fala que é só números, só números, só números, a vida é só número, o professor de física só fala que são forças da inércia, não sei do que e tal, o professor de artes fala que são todos idiotas lá, os que falam de números, e quem sabe é quem é sensível e artístico. E aí o cara diz assim, pô, mas os adultos estão todo maluco porque cada um fala que o negócio é de verdade, é o que eles têm na mão, e eles não se conversam, parece. Só que esse cara lembra, né, de tudo que tá acontecendo, e ele justamente conecta as coisas, né. E eu acredito nisso, eu acredito que se você tem um problema econômico, você teria que estudar psicologia. Tanto é que, por exemplo, um cara que ganhou o Nobel em 2008 foi o Daniel Kahneman, que juntou as duas disciplinas, né? Psicologia e economia. Aí se criou a psicologia, a economia comportamental, né? Foi um ramo que ele criou a partir disso. Bom, as pessoas não tomam decisões racionais, economicamente falando. Elas tomam decisões emocionais. Sim. E a partir de muitos vieses cognitivos, ou seja, erros de lógica cognitivos. E aí ele foi estudar isso para entender porque os economistas estavam lidando com o homem, a noção de homem racional de decisões, né? Ele estava dizendo, as decisões econômicas são todas racionais. As pessoas, elas tomam as decisões porque elas sabem os prós e contras. E aí, em geral, a gente viu que não. O indivíduo toma uma decisão, muitas vezes de uma maneira emocional. O racional dele confabula essa decisão emocional que ele tem e ele começa a justificar aquilo. E ele não quer admitir para você que ele cometeu um erro. Ele justifica e arboriza as razões pelas quais ele tomou aquela decisão ruim, né? Então, assim, esse é o cara que, por exemplo, se você estiver falando de acertar a economia, você tem que estar olhando para esse ser humano que é emocional, que é, né, ele tá num contexto de sentir as coisas, de ter afetos. Sim. Até que tem aquelas doenças de comprador compulsivo, né? Ele destrói a própria economia, mas por uma compulsão que é uma coisa completamente psicológica. Exato. Então, qualquer pessoa que for, sei lá, a psicologia tem um pouco de vantagem nisso, porque é muito ampla a psicologia, né? Tem 100 anos só de psicologia científica, digamos assim. Então, a gente não tá nem começando a ter, por exemplo, a idade da medicina, que o Hipócrates é um cara que viveu há 3.000 anos, 4.000 anos, o pai da medicina, o Hipócrates. E a matemática, o Pitágoras, os caras lá, 4.000 anos atrás. E a psicologia tem 100 anos. Então, assim, é um negócio que a gente nem sabe o que tá acontecendo ainda, o que essa disciplina vai ensinar, vai aprender. Mas ela tem muitas coisas que você pode, se você for estudar, você vai ver que tem muita coisa que você pode aproveitar para economia, para medicina, para matemática, às vezes. Porque quando a gente fala de psicologia, a gente não tá nem falando... Tipo, é uma ciência e tal, mas a gente tá falando do comportamento humano, né? Então, é tu adequar, digamos, as coisas que a gente... O ambiente que a gente vive ao nosso próprio comportamento. Então, sei lá, se eu falo sobre economia, tem um lado psicológico. Se eu falo sobre produzir um podcast aqui, tem um lado psicológico. Tudo acaba tendo um lado psicológico, porque tudo que envolve o ser humano vai ter psicologia envolvida, né? Exato.